Eu sou a Jo Freitas, sou idealizadora do Sarau Pretas Peri, sou uma personagem de São Paulo. Eu vim da Bahia com 5 anos de idade. Eu acho que pouco tempo, os poucos anos que eu vivi lá, meus pais trabalhavam na roça, eles viviam do que eles plantavam e do que eles colhiam. A gente também, a gente viveu muito nesse universo que era a plantação, sim, em pequena escala, porque era uma roça mais para uso doméstico, né, de pequenas famílias. Então, esse tempo que eu vivi lá, eu lembro mais de mim no meio do milharal, o único brinquedo que eu tinha era uma espiga de milho, e que daí eu acho que nesse período foi quando se despertou. Sim, havia mais possibilidade de ser criança lá. Esse período, pouco período que eu vivi na Bahia, eu acho que foi os únicos anos que eu fui criança de fato, porque vindo para São Paulo tudo modificou, né? Muito. Meus pais vêm com o ideal de mudança, de que vai ter trabalho, de cidade grande, de vida melhor. Mas a gente chega numa situação onde a gente não tem onde ficar, a gente não tem onde morar, a gente fica vivendo de favor alguns tempos. Lá o Jardim Camargo Velho, que é o bairro onde eu realizo o Sarau Pretas Peri, é um bairro de ocupação. Eles chamam invasão, a gente chama ocupação porque se está um espaço vazio a gente utiliza ele. Então, muitas famílias se juntaram, construíram seus barracos. Esse período de construir barraco, de procurar tábuas, de um ajuda o outro, de tiroteio, de briga de espaço. Então, eu acho que até os 5 anos de idade, na Bahia, eu fui criança. Depois desse período, era um filme de ação, que eu não tinha escolhido fazer parte dele, né? Eu acho que para toda criança periférica é bem difícil, assim. Eu acho que é bom porque é criança, porque subverte uma lógica racional que os adultos têm. Mas, nas condições, pensando em condição social, na desigualdade social em que a gente vive, a gente sabe que não é o lugar que é ideal para uma criança, que não é uma infância ideal. Para mim, eu posso dizer aqui que eu fui muito feliz enquanto eu era criança. Sim, posso ter sido feliz. Mas eu ainda acho que não fui criança exatamente. Eu acho que muitas crianças hoje é privada de ser criança. Não estou dizendo de brinquedos caros, de mordomia, não estou dizendo isso. Estou dizendo de uma vida com mais tranquilidade para aprender, sobretudo tranquilidade para aprender. E tranquilidade para aprender é os pais terem tempo, os pais terem cabeça sadia de ensinar essa criança a ser um adulto melhor. E aí, numa Babilônia que a periferia está, agora um pouco mais organizada, claro, mas naquela época de tiroteio, de correr aqui, os pais não têm a mente sadia de instruir uma criança exatamente. Ainda tem, sim, muitas crianças muito bem criadas. Mas, sendo criança da periferia, assim, vai ter tudo isso junto, esse filme de ação. Cala, meu menino, cala, meu amor, que a faca que corta não tá sem dor, que a faca que corta não tá sem dor. Menino da pele preta, tua pele pedia liberdade. Ela olhava para ele e dizia: menino, não corra, tua pele preta. A cada estudo era por liberdade, nas suas brincadeiras era por liberdade, cada trabalho era em busca de liberdade. E ela dizia: menino, cuidado com essa tal liberdade. Eu costumo dizer até para uns amigos e para as pessoas, a gente quando vive numa situação que é difícil desde o início, a gente parece que a gente sabe muito mais se reestruturar.
eu falo, calma também, calma, porque senão a gente vai ficar sempre fazendo apologia que a gente é forte, a gente não pode cair, a gente não pode pedir ajuda, a gente... De fato, superar, quando você me diz, é difícil superar, mas só que é a única condição que a gente está posto agora. A gente não tem escolha. A gente não estava lá na filinha dizendo da igualdade social e a gente quis ser a desigualdade. Então, quando a gente está numa situação que é posse e a gente não tem escolha, a gente tenta subverter e superar tudo isso para viver para um bem viver. Então, a superação, essa palavra, assim, eu acho que talvez definiria essas pessoas, nós, digo, essas pessoas nós, mas é uma coisa que a gente faz já para se manter vivo, existir. Eu já cheguei já prestes a entrar num colégio, né? Já ia fazer... Faltava 2 anos para eu entrar na primeira série do fundamental. Nesse período, a gente vem do Nordeste e a gente tem sotaque. Agora a gente vai perdendo um pouco mais porque a gente a gente aprendeu na marra de como não ser o que a gente é. A gente aprende isso. Na escola, nesse período, o que eu mais sofria era as pessoas zoando comigo, fazendo bullying por causa do meu sotaque, por causa do meu cabelo, por causa do meu jeito de ser, pelo meu nome. Então era muito difícil existir aqui. Para mim, eu tive que esconder meu nome, esconder meu sotaque, tive que esconder onde eu morava, então era todo o tempo tá escondendo algo. Justamente porque as pessoas não sabem lidar com as diferenças uns dos outros. Então foi um período, por exemplo, eu fui uma pessoa que repetia a primeira série. Gente, quem é que repete a primeira série? Ninguém! Mas a Jo conseguiu repetir a primeira série, porque era uma pessoa que não conseguia estar naquela escola. Porque, tipo, primeira série, 7 anos de idade. Uma pessoa que falava, vamos barrer o terreiro, eu barro o terreiro com manhinha, era tipo, o que é? Terreiro pra eles, ele acha que é tipo só de candomblé. Não, terreiro pra mim é um quintal. Manhinha, tu vai lá. Então, falei errado, muita zoação. Então, com tanta dor de bullying que a gente sofreu eu não falo mais tu vai lá, tu vai lá, você vai lá, você vai lá. Aí a gente vira quase paulista. Aqui, na minha casa, meu pai fala muito mais puxado e não sei o que acontece, assim, a gente quando está em família, a gente fala muito mais puxado. E parece que quando a gente sai, consegue não puxar tanto, assim, E as minhas irmãs também falam a mesma coisa. Elas falam, nossa, às vezes eu tô com você, já tô falando, menino, não sei o que, tu vai lá. E quando a gente vai falar com alguém, a gente já coloca uma outra entonação. Isso é um treinamento no psicológico, que não é sadio, não é bom pra mim. Porque isso tira as raízes de todas as pessoas. Agora eu falo, eu sou uma artista nordestina, eu sou uma artista baiana, eu sou uma artista negra e assumir as minhas raízes, assim. E de algumas práticas que a gente tem desde de criança, na Bahia, e agora resgatar tudo isso, assim. Salve o projeto Pretas Peri! Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu ouvi a minha adolescência inteira
que eu não poderia ser artista, que eu não poderia ser atriz, porque o que você vai fazer? Para ser atriz, você tem que fazer novela, para ser atriz, como é que você vai fazer? Tem que ter uma formação, você tem, sabe, ter que ter conhecimento. Então, eu sempre escutei isso. E aí eu falava assim, não, mas eu acho que deve ter outro caminho, não sei qual que é outro caminho, mas deve ter. Eu não vou precisar viajar para longe para fazer o que eu desejo, então eu vou tentar aqui. E eu acho que com as pessoas que eu conheci, graças a todas elas, hoje eu sou de fato o que eu sou, assim, e da maneira que eu gostaria de ser mesmo, porque eles me ensinaram também as possibilidades de viver nesse mundo. Mulheres em Travessia é um projeto que eu idealizei porque eu queria contar a história. A princípio ele nasce lá no Camargo Velho também, lá no Itaim Paulista, onde é o Sarau Pretas Feri, porque aquele bairro não consta no mapa de São Paulo. Eu falei assim, pô, como que o bairro que eu vivo não existe no mapa? E aí eu já fazia isso, já queria que o bairro fosse lembrado, por isso o Sarau Pretas Feri lá, para sair notícias sobre lá, para que aquilo existisse. E aí, aqui em São Paulo, eu recebo um apoio para ser agente cultural do bairro, para fazer alguma ação, e aí eu propus o Mulheres em Travessia, que é eu contar a história daquele bairro pela ótica das mulheres. Mas antes disso, como eu sou uma mulher em travessia também, que vim do Nordeste, vim para São Paulo, eu queria entender saber como que foi essa experiência das mulheres, por que elas saíram do seu lugar de origem e mudaram, e dali tiveram que construir aquele bairro inteiro, que hoje é construção popular, né? Todo mundo construiu e lutou por aquilo. Então, eu queria contar a história dela, individual, e a história do bairro por visão delas. Depois disso, eu ia fazer uma série documental, de cada capítulo ser uma entrevistada. O terceiro passo eu crio uma poesia para cada história delas, que aí entra o que eu faço de fato, né? A minha área. E eu crio uma poesia inspirada nas histórias delas, e aí entra a minha criação artística. Depois a gente faz uma intervenção urbana com o stencil e a poesia dela no bairro, para fazer um muro memória no bairro, assim, na entrada do bairro vai ter a imagem delas e a poesia e Mulheres em Travessia. Pretas Feri. Aí a gente falou assim, pô, então, se tem esse primeiro passo da ocupação artística, qual é o segundo passo? O Sarau, que é um espaço democrático, eles já sabem o que mais ou menos eles querem, já estão se chegando aqui todo último domingo, já sabe que a praça vai ter alguma atividade. Aí a gente faz o Sarau, mas com essa configuração de 4 mulheres negras, levando as suas histórias, suas poesias de resistência. O primeiro sarau que eu fui no Itaim Paulista foi o Sarau que Dizem os Umbigos, que ele começa lá em 2008, acho, creio, 2008, 2009. E aí é quando eu vejo as pessoas escrevendo poesia e fazendo. E eu falei assim, nossa, eu já escrevi parecido, mas está tudo engavetado. E aí eu falei assim, mas eu não quero fazer só poesia, porque tem gente que é muito da escrita. Eu sou atriz, sabe? Eu mexo com a música, canto, e eu falei assim, e aí eu começava a escrever a poesia já, ela um pouco mais dinâmica, com o corpo, com uma corporeidade, com uma intenção de não personagem, mas de uma outra postura, de se falar ela, de como eu queria dizer isso, como que isso chegava. E aí, eu acho que em 2009, aí eu descubro essa potência da poesia, que é o que entra no sarau. Embora eu dançasse, fizesse algumas cenas, ainda não era aquilo. Falei assim, eu preciso falar sobre mim, falar sobre minhas dores também, falar da minha alegria, e falar da minha beleza, e falar do outro, e falar dessas outras questões, falar do mundo, do que me aflige. E aí é quando eu desengaveto algumas poesias, e aí eu começo a escrever
muito, sim. Aí eu rodo, fui quase em todos os saraus da cidade de São Paulo hoje, recitando as poesias, instigando, voltava. Não tenho livro por enquanto, eu posto eles na minha página no Facebook e algumas antologias que me convidam, algumas revistas, alguns lugares. A gente utiliza uma palavra para falar um pouco do que a gente faz e o porquê a gente faz, que é o compartilhar. Eu acho que alguns anos atrás eu tinha um ideal de vou mudar o mundo, vou salvar o outro. Hoje não, porque eu acho que isso é bem difícil. Suga bastante a gente, toma a gente. Hoje eu entendo que a função da arte, da poesia, ela tá para conscientizar as pessoas, para abrir um pouco da noção dela do pertencimento dela com a vida do outro também, com a sua vida. Então, se antes se eu escrevo poesia hoje sobre o cabelo crespo, sobre essa força de ser mulher, essa beleza, eu encoraje a outra a fazer o mesmo. Não que ela tenha que fazer, entende? Mas que se ela acha e ela acredita, ela vai se fortalecendo mais. É como se a gente estivesse juntando pecinhas de Lego para montar uma grande estrutura, né? E aí eu acho que a poesia na comunidade e qualquer manifestação artística, ela serve para potencializar o que a própria pessoa tem, o que já existe nela. Eu dou muita risada. Eu dou muita risada dessa falação toda. Sabe o que me dizem? Sabe o que me dizem? Dizem por aí que eu sou qualquer uma. Só porque sou feliz. Sorriso largo, olho no olho, digo o que quero. Dizem que eu não sou mulher para casar. Dizem por aí que eu não cozinho, não faço e não sou dona de casa. Como eu já fazia circo, eu era muito do corpo, assim. Eu fazia circo, dava aula de circo. E aí eu descobri a dança afro. E claro que eu ia gostar, porque a dança afro, ela tem... Eu acho que ela é muito compatível com corpos negros. Porque ela tem uma coisa que é além do movimento de dança, além da técnica. Ela está ligada a uma questão ancestral. Então, a minha relação com a dança é questão ancestral de movimentar além do que é bonito, do que é belo, mas do que vibra de fato através do tambor, que vibra no meu corpo, que me lembra a mitologia dos orixás, que me lembra as danças afro-tribais, que me remete, eu acho que talvez a ancestralidade mesmo. Eu acho que só isso de o que vem, o que veio antes de mim, o que era. Então a dança ela se torna mais parte do meu corpo. Ou talvez além disso, ela é também a extensão de mim. Eu sou a extensão dela. Então a dança afro-brasileira vem como uma coisa muito natural, assim, de complementar com teatro. De 5 anos para cá, o slam de poesia, que é a batalha de poesia, está muito forte. Por que o slam está forte hoje? Porque a gente está numa era de jovens emancipados conscientemente, corporalmente, politicamente também, assim, eles entendem muito mais. Tem uma necessidade de se dizer muito grande, tem uma necessidade de gritar muito grande, tem uma necessidade de falar para o mundo, não vou engolir isso tudo sozinho. Então o slam, por exemplo, ele atinge muito adolescentes, por ser uma batalha de poesia, por ter uma dinâmica, porque tem uma coisa de juventude, tem uma coisa de gana, tem uma coisa de
uma coisa de quebrar vidraça, sabe? Toda essa sensação é o slam. Porque tem aquela multidão de gente, você recita uma poesia, você ganha a nota e as pessoas deliram. Isso é uma linguagem que serve para isso. O sarau, ele já é mais amplo, assim. O sarau, ele tá... O slam também, mas o sarau, ele vem nesse lugar de pessoas um pouco mais velhas, um pouco que tá pensando a poesia em outro lugar, que mistura, sabe? A música e o sarau é mais aqui, mais junto, assim, sabe? Vamos tomar uma cerveja tranquila, tocar um violão, fazer uma poesia mais aqui, né? Mas também pode ser... O teatro, ele acessa diretamente o outro sem julgá-lo. O teatro, ele encena tudo aquilo e o outro se identifica e fala, isso também. Mas corre o risco de o outro entender como só apenas teatro, é fácil, ou disso dizer, nossa, isso tem a ver comigo e não julgá-la, ela. Então tem essas linguagens, assim. Eu acho que a poesia agora é um canal muito grande de formação, que acessa muito. As poesias, a gente utiliza muito vídeo, a gente vê muitas pessoas recitando tua poesia, sabe? Mandando mensagem para você falando que, porra, legal essa poesia. E aí tem uma rede grande, né? Tipo, eu fui viajar ao Peru por causa da poesia, para escrever poesia para as mulheres de lá, sabe? Também fui com teatro, as 2 vezes que eu fui com o teatro. Então, por acreditar que são acessos distintos, né? E de gerações talvez distintas. Meu Deus, envia as águas desse mar pra dentro do meu sertão. Pra essa sede de matar, me mata mais de paixão. Ora iê, oh mamãe, ora iê, oh, Eu escrevi essa poesia que chama Escrevo por Vingança porque eu fui ser mestre de cerimônia de um evento e que se discutia sobre racismo e ancestralidade. E aí eu fui buscar um pouquinho dessa ancestralidade, o que é ancestralidade? E aí eu vi que a minha avó, a minha mãe, minha tia, elas todas eram empregadas domésticas. Eu falei assim, que tipo de ancestralidade é essa? Como que eu vou contar? E fora os que me descendem, né? Tem a voz de um patrão me ouvindo dizendo, ei menina, em tempos de guerra, que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão. Quero só ver quando quiser roupa, sapato ou pão. Vai empunhar o tal canetão, pra que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Pra que poesia, se não existe paz na sua vida, poeta? Quer gritar? Então grita alto pra essa multidão de descalços e escravizados seus comparsas. É ilusão. E eu respondo assim. Agora escuta aqui o que eu tenho pra te falar. Se eu falo, eu escrevo. Não é você que tem que aprovar. Eu tô cansada das tuas palavras malditas. Eu tô cansada de ter que provar pra você. Eu tô cansada de ter que servir outra vez. Eu tô cansada. Como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobro, então eu digo, não me rendo. Eu escrevo para me vingar dos senhores que nos obrigaram a contragosto a trabalhar, então não sou eu que vou calar. Meu papel e caneta é arma potente de criança que quer aprender além do beabá. Se pra ti minhas armas são em vão, é porque em berço de ouro tu era o patrão. Deixe minhas armas porque eu sei o que tu quer, é vassoura em seu banheiro, não é? Olhe pra mim, bata as suas panelas, mas não terá mais empregada para lavar e seu chão esfregar. Por causa de você, hoje eu sou rebelião, luto como um dragão. Contra você, o patrão e a Inquisição, tenho pensamentos libertos que não mais poderão enjaular, porque eu escrevo para me vingar. Me vingar do cafezinho servido, da comida cozida, porque todas as mulheres de minha família foram serviçais de teus desejos, empregadas e diaristas. E se depender de mim, não deixarei mais rastro, porque essas mesmas mãos que engraxaram teu sapato, engomaram teu paletó, hoje está bem armada com fuzil grafite 4.
Tu me querias empregada e hoje é dos livros que eu me armo. Tu me querias submissa e hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios. Porque eu quero que você entenda uma coisa, senhor patrão. Eu quero que você nunca esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Eu quero que te persiga pro resto da vida, senhor patrão. Se hoje eu sou poeta e se hoje eu escrevo, é apenas por vingança.